Muito boa tarde entre família. Cris, acorda. Chega de dormir. Tô dormindo mal. Hoje, inclusive, pai, vou tentar dormir nesse programa aqui. Meu sonho é apresentar esse programa aqui, ó, de roupão, que a dificuldade do sono. Já vai direto. Não, hoje aqui. Ai, gente, hoje é o seguinte, você tem problema no sono ou não? Tem dificuldade para dormir? Você tem dificuldade para dormir, Patrícia? Não. Só se eu estiver ansiosa. Se eu passar por um período com a cabeça pensando, eu viro à noite, aí eu pego meu caderninho, começo a escrever. Mas, ultimamente, eu tenho dormido menos. Tenho dormido cerca de 5 horas por noite, aí eu não durmo, eu morro. Gente, tá aí, ó, a vida de mãe. Mãe, ela não dorme, ela se entrega. E o seguinte, você de casa tem problema? Você sabia que mais de 73 milhões de brasileiros têm algum problema com o sono? Nós temos um médico aqui no programa que nos deu, inclusive, um dado agora, Patrícia, que um exemplo. 1 em cada 10 só que vai passar a vida toda sem ter algum problema. Então, 9 pessoas no mundo vão passar ou por um momento de problema no sono, em transição e tal. Então, é o seguinte, é um problema mundial. Mundial. Todo mundo vai passar por isso. Ou por uma doença específica, a gente estava conversando aqui agora, como foi o seu caso, por um período você teve fibromialgia, você passou por isso, e a gente vai conversar sobre isso, e a gente quer também a sua dúvida aí de casa. Com certeza. E eu quero saber o seguinte, quero mandar um abraço à produção. Olha a minha meia aqui, o Israel separou, olha que coisa linda. Rapaz, olha que coisa boa. A gente estuda, né? Estuda, faz faculdade e tudo para usar uma meia dessa aqui. Para no final Brasil só inteiro. dormir. Verdade, vai dar tudo certo. Rapaz, que produção, parabéns, gente. Toma vontade de dormir. Tem uma cama aqui do lado, já, inclusive. Que não pode deitar. Não pode deitar. Por quê? Por quê? Lençol. Lençol, não seguir. Esse lençol aqui da esposa do Israel, a Brenda, não podemos colocar. Brenda, tô vigiando, Brenda. Está cuidando aqui, tá tudo certinho. Mas por quê? Gente, essa cama aqui, Patrícia, você de casa, você não sabe. A gente vai ter uma dinâmica. O doutor colocou aqui alguns pontos que talvez ajudem você a dormir muito, muito melhor. Então a gente vai analisar inclusive a cama da sua casa, o travesseiro, o que você está levando para colocar na cômoda do lado, que tipo de luz. Será que eletrônico? Pode, escrever e estudar na hora de dormir pode? A gente vai descobrir hoje aí quais são as nossas falhas, né? E por que a gente não consegue ter um bom sono. E não é só dormir 8 horas por noite. A gente precisa ter uma qualidade de sono, né? Passar por todas as etapas do sono para que o corpo esteja realmente descansado, para que a mente esteja realmente restaurada, o corpo e tudo mais. Vamos aprender muito no programa de hoje, eu tô curiosa. Gente, só o Já sei que vou levar, né? Porque 5 horas eu já sei que não pode. 5 horas dormindo, o que é isso? Mas também diretora que produz as questões, é mãe, tem 2 filhos, tem marido, tem casa. Essa parte é difícil. A casa acho que suga mais a gente, né? Todo mundo doutor vai ter que dar uma solução. Tem que dar uma solução, uma empregada. Vai ter que ver, ele vai ter que colocar real hoje. Uma cozinheira, mas aí tem... uma babá. E o dinheiro? Só. Será que o doutor vai nos ajudar também? Por favor, doutor. Esclareça nossas dúvidas. Você de casa só não dorme, tá? A gente vai para um breve intervalo. Agora não é o momento de dormir, é o momento de aprender para dormir melhor, Patrícia. O intervalo é demorado ou não? Não, é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta acordados. E você, como é que está a qualidade do seu sono? Você tem dormido muito, você tem dormido pouco? Ou quando você dorme, você fica um pouco cansado? Conta pra gente, para onde que a pessoa pode escrever? Fácil, hein? Ó, 12 983 15 0249. 12 983 15 0249. Patrícia, sabe o que eu quero saber também? Aquelas pessoas que vão na igreja e dormem, por exemplo. O que acontece? Você sabe que eu ouvi uma vez, eu não vou aguentar. Uma pregação do pastor Gilson, que ele dizia que uma mulher só conseguia dormir no culto dele, porque a voz dele era muito suave. Gente, pastor e Gilson ele conta, Brito, e é um barato, o da jeito voz que ele da profecia. conta. Mas não dá pra dormir, pregação boa. Mas tá bom, boa. pelo menos a mulher, né, ela tá se sentindo em paz, mas eu quero saber, por que tem pessoas que conseguem dormir, inclusive assim, ó... Do nada, né? Eu acho que deve ter algum distúrbio aí que tá levando a pessoa a dormir em qualquer lugar, né? E um exemplo, então filho. O meu filho, Davi... Estava em casa gritando e tal, colocava ele no carro. É uma beleza, dava uma volta na soninho, quadra, né? ele O soninho dormia. do quarto, do carro, é o balanço do carro, balanço. né? Será que tem alguma questão com ver mas com não é útero, só isso não, porque o meu bebezinho de 2 anos, ele às vezes está com um período da tarde de sono, a gente está tentando tirar, porque senão a gente não dorme, é só 11 horas da noite. Se ele dorme à tarde, 11 horas da noite é a hora que ele vai dormir.
E aí ele tá nessa transição, ele pega lá, tá no desenho, daqui a pouco você olha, a criança tá caída no chão. Tá aí. Dormindo. Esses dias encontrei no chão, assim, tá dormindo. Aí, ó, você encontra o seu filho na casa também, que aí meu filho acho que tá no canto lá do brinquedo e tal. É. Pois é, assistir desenho, será que é uma boa? Eu já sei que não. O doutor... A minha diretora tá aqui dizendo assim, assista o desenho, já sei que não. Enquanto você tava falando do desenho, o doutor tá falando assim... Gente, o programa de hoje vai ser difícil. Vai ser difícil. Revelações. A gente também vai ter uma pediatra que vai estar falando sobre o sono das crianças. Que bacana. A Lud, que veio aqui já algumas vezes. E agora tem um quadro que estreia hoje, vai ser bem interessante ver. E ver como que a gente está tratando aí os nossos filhos. Eu que tenho 2 fases, né? Então tem a fase do petitinho e tem a fase do pré-adolescente, vamos dizer assim. Programa de hoje espetacular. Olha só, vamos apresentar o nosso especialista, que é muito graduado, trabalha diretamente com esse conceito, já nos deu uma aula aqui nos bastidores. Gente, vai ser bênção, vai ser bênção. Então, ó, lembrando, você de casa, faça sua pergunta, DDD 12 98315 0249. Deixa eu ajeitar meu roupão aqui. Não é fácil ficar de roupão aqui na TV, mas vamos apresentar Luciano Rotella. Ele é especialista, né, em distúrbio do sono, é otorrino também. Mas olha que legal, ele é especializado em biologia do sono pela Escola Paulista de Medicina e ele atua atualmente agora no Instituto do Sono, no Centro de Estudos Multidisciplinar em Sonolência, Acidentes e na Clínica de Otorrino de São José dos Campos. E já participou de vários hospitais aqui na capital. Então, meu querido, você está falando com um expert. Ele vai sentar no seu sofá agora, só dele falar vai dar sono em você. Só dele conversar contigo vai dar assim, ó. Estou te dizendo, o cara é fera. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a participação, já tive aqui uma vez, foi muito bom, mas no Entre Família hoje vai ser uma tarde diferente, porque tem um cenário montado para a gente tapar os desafios que vão aparecer nas perguntas aí. Verdade. Muito feliz do convite. Doutor, fala pra gente, eu acho que primeiro a gente tem que saber exatamente qual é a característica de uma insônia. O que é uma insônia? É legal, porque a primeira ideia que vem para o público é que insônia é não dormir. Né? A primeira ideia de todos é essa. Na verdade, é qualquer condição que acabe com a qualidade de sono. Então, se a gente tem uma má qualidade de sono, é configurado como insônia. E essa situação pode ser transitória, de alguns dias. Ela pode ser uma insônia mais duradoura, que chega a ser maior que 3 semanas, e aí ela, como crônica, vira uma condição de saúde a ser tratada. É muito prevalente e a cada dia mais prevalente. Né? Então é isso aí que a gente tem que pensar. Imagina no tempo atrás, né, dos antigos, a gente quando apagava a luz, na verdade, o sol baixava, os animais dormiam, os homens também dormiam. Aí depois veio a luz elétrica, a gente começou a ler, fazer algumas atividades. Passou um tempo, depois veio a televisão, então a gente está lá diante de um estímulo visual de frente, se for um jogo de futebol, aquilo mexe com você até altas horas. Depois veio a conectividade, a internet. Então as pessoas conseguem trabalhar, conseguem conversar com os familiares. Essa interatividade deixa a gente ainda mais ligado. Então a tendência é de ter um distúrbio cada vez maior com a chegada das telas e das novas tecnologias aí. Entendi. Muito bem. E olha só, Patrícia, já que o doutor está aqui, já ele vai falar o que causa insônia, o que ajuda você, vai ter a nossa dinâmica, que eu fiquei um pouquinho até constrangido com algumas coisas, eu tenho que mudar lá em casa, mas já você vai mudar também. Só que agora, a gente recebe ele que é prata da casa, aqui o pastor Frederico, para nós é o pastor Fred, e eu já conversei com ele várias vezes, inclusive sobre a minha fibromialgia. A Carol teve problemas do sono, ajudou bastante, porque ele teve esse problema, luta com esse contexto, mas venceu. Pastor Fred, muito boa tarde. Espero que não esteja dormindo agora, pastor. Tá aí? Tá tudo certo, tá bom? Tudo jóia, Cris. Olha, você tá muito elegante, obrigado, viu? Pastor, obrigado. Tá dando até sono, rapaz. Tranquilo aqui, ó. Mas prazer estar aqui com você. Sim, pode falar. Mas conta pra gente. Prazer é todo nosso, pastor. Você é de casa aqui, você já esteve aqui sentado conosco, já nos ajudou várias vezes, enfim, colega espetacular aqui da rede. Mas conta pra gente como é que foi essa questão do sono, a falta dela, a insônia. Você tem uma história fantástica nesse sentido, né? É fantástica porque tive um final feliz, vamos assim dizer, né? Bom, a minha insônia ela começou quando eu tinha aproximadamente 30 anos de idade e muitas coisas aconteceram na minha vida, algumas transições, algumas inseguranças e acabou desencadeando este processo de insônia. Eu demorei aproximadamente uns 6 meses para procurar ajuda. Então eu compartilhei com meu pai, nessa ocasião eu estava morando na mesma cidade. E aí eu fiz a primeira visita ao médico, um cardiologista, né? Porque a ansiedade, obviamente,
estava bem acentuada. E ele então me indicou um especialista e eu passei desde então a tomar medicamentos para dormir. Essa insônia ela durou no total 12 anos. Nossa. Nos primeiros 4 anos eu tomei benzodiazepínico, aquele medicamento conhecido como tarja preta. Mas os medicamentos iniciais, eles não faziam efeito, então o médico foi trocando até chegar num medicamento mais pesado, que é o Dalmadorm, um benzodiazepínico. Fiquei uns 4 anos e meio tomando este medicamento, até que um dia eu assisti uma programação aqui na TV Novo Tempo, com a doutora Rosana Alves, ela dizendo assim, olha, você tem que procurar uma alternativa, procurar um outro tratamento. Foi quando eu tomei a decisão de procurar um outro médico e seguir um outro tratamento, né? E eu consegui, com outro tratamento, fazer o desmame deste medicamento, do Dalmadorm. Foi um processo lento, uns 4 meses, 5 meses para fazer o desmame, mas eu substituí o medicamento por outro, né? Que não era tão nocivo quanto o benzodiazepínico, porque o benzodiazepínico causa uma certa dependência. O outro não, era o conhecido aí, o Zolpidem, né? E com este medicamento eu fiquei aí 7, 8 anos, totalizando aí uns 12 anos de insônia. Procurei ajuda no instituto, fiz polissonografia, fiz 2 ou 3 polissonografias, e eu procurei ajuda também no Instituto do Sono, lá em São Paulo. Fiz o tratamento com a doutora Dalva Poiari, certamente o doutor Luciano que está aí deve conhecê-la, porque ela é uma especialista muito renomada, e passei ali com ela por aproximadamente 1 ano, e foi quando eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Eu procurei ajuda psicológica, né? Infelizmente, eu posso dizer isso, eu acho que a gente tem que ser bem transparente. Infelizmente, do ponto de vista prático, não me ajudou. Não me ajudou porque a abordagem era uma abordagem que não era uma abordagem própria para o meu caso. Eu precisava de uma TCC, terapia cognitiva comportamental, alguma coisa do tipo. Fiquei 1 ano fazendo esta terapia, até que eu cheguei numa decisão. Já havia mudado de médico, estava com médico na minha cidade mesmo, em São José dos Campos também. E eu falei para o médico, doutor, eu quero parar de tomar medicamento. O senhor acha que isso é possível? Ele disse, olha, no seu caso é plenamente possível. É só você parar. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Eu não fiz nada sem o acompanhamento médico, mas chegou no momento que eu estava assim, literalmente me sentindo no fundo do poço. Minha qualidade de vida. Interessante que o meu humor, por incrível que pareça, eu não sei como que isso aconteceu, mas o meu humor não era um humor ruim, eu tinha um humor estável, sempre fui tranquilo, sempre fui calmo, então era bem estável o meu humor. Continuei trabalhando normalmente as minhas atividades, eu nunca deixei de praticar atividade física e eu atribuo isso um elemento fundamental para me manter relativamente bem, mas a minha qualidade de vida tinha decaído muito, eu estava assim, me sentindo totalmente no fundo do poço. E eu sou pastor e eu dizia, Senhor, não tem nada de errado comigo, está tudo certinho, a minha vida está em ordem, por que eu não consigo? E muitas tentativas de deixar o medicamento, mas ficar 2, 3 noites sem dormir é algo assim extremamente doloroso, é muito difícil. E aí eu não conseguia ficar mais tempo do que isso sem tomar o medicamento para dormir. Mas foi num momento destes que eu orei a Deus e disse assim, Senhor, eu estou disposto agora a tomar esta decisão e não tomar mais o medicamento, a menos que, de fato, seja necessário. E acabou a receita, acabou o medicamento, o médico já estava ciente que em algum momento eu ia deixar de tomar o medicamento, e eu, de repente, do nada, depois de ter orado, eu deixei de tomar o remédio. Na primeira noite eu não dormi nada e eu me lembrei da recomendação médica, né? Olha, se você está sem sono, não brigue na cama com o sono para o sono vir, porque ele não vai vir. Então vai fazer alguma coisa. Então eu ia ler, ia estudar, ia assistir algum documentário e alguma coisa do tipo. E foram assim 4 noites, sem dormir absolutamente nada e trabalhando normalmente. A minha esposa já sabia. E ela falou, Fred, você deveria ir para a clínica para poder se tratar lá. Eu falei, olha Mariana, tudo que eu tenho no momento é a minha confiança em Deus e a minha decisão. Se em algum momento for necessário, eu tomo medicamento.
mas eu não vou tomar o medicamento por uma questão assim, enfim, por uma questão assim, porque eu acho que tem que tomar. Se o médico disser que eu tenho que tomar, eu vou tomar. E aí no quarto dia eu mandei uma mensagem para ele, e ele disse apenas o seguinte: aguenta firme. Olha, era tudo o que eu precisava ouvir, porque eu, muitas vezes, quando chegava na segunda, terceira noite sem dormir, eu retrocedia. E eu sabia que em algum momento, porque li bastante, em algum momento o meu cérebro ia, de alguma maneira, me fazer dormir. E quando foi na sétima noite, eu fiquei 6 dias sem dormir absolutamente nada. Quando foi no final deste 6º dia, aqui neste lugar onde eu estou sentado, do nada, umas 5 horas da tarde, veio um sono, mas um sono insuportável. Eu falei, gente, eu nunca senti isso em 12 anos. Eu acho que hoje eu vou dormir. E aí fui para casa, tomei banho, fui mais cedo para a cama e eu dormi. E quando eu acordei, às 6 da manhã, minha esposa acordou junto e ela emocionada, e eu muito mais emocionado, ela disse, amor, você dormiu? E eu simplesmente pulei da cama, chorando de alegria, porque você não imagina o tamanho dessa libertação. A segunda noite eu dormi, a segunda noite em seguida eu dormi bem, a terceira noite em seguida eu dormi relativamente bem, acordava durante a noite, mas voltava a dormir. Mas depois, a segunda semana, ela foi pior do que a primeira semana. Se na primeira semana eu fiquei 6 noites sem dormir, na segunda eu fiquei 7 noites sem dormir absolutamente nada. E eu sabia quais eram as consequências do que isso poderia me trazer. Mas aquilo que me trouxe um certo conforto foi, se eu conseguir dormir depois de 12 anos, 3 noites seguidas, eu vou voltar a dormir em algum momento. E aos poucos eu fui voltando a dormir. Neste momento, um pouquinho antes, o médico havia me dado sertralina, que é um antidepressivo, para poder passar por esse momento de transição de uma forma mais tranquila. E também certamente me ajudou. Aí eu gostaria de destacar, Cris e colegas que estão aí participando do programa. O que me ajudou muito foi o apoio da família, o apoio do meu ambiente de trabalho, os meus amigos no ambiente de trabalho, chefe, tudo isso tem o seu papel, me ajudou bastante. Terceiro ponto, a minha fé em Deus foi fundamental, porque em alguns momentos a gente se sente assim, será que Deus se importa comigo? Por que eu estou sofrendo isso? E você não consegue montar o quebra-cabeça. Mas se não fosse a compreensão que eu tenho da realidade desse mundo de pecado e que todos nós estamos sujeitos a enfermidades, a perdas, a lidar com a dor, com o luto e tantas outras coisas, então tudo isso me ajudou a me manter firme. Mas eu também atribuo, e eu acredito que o Dr. Luciano vai poder dizer bastante sobre isso, a atividade física. Eu sempre mantive a regularidade na prática de atividade física. Né? Boa alimentação, sim, por favor, Cris. Pastor, normalmente a gente tem até um tempo menor, a gente não quis nem lhe interromper, porque teve um processo, né, cronológico para a gente poder entender, porque não é só uma pequena, né, insônia e tal, são 12 anos, e foi muito bacana criar esse pano de fundo para o pessoal estar em casa, porque o senhor em nenhum momento deixou de dar os dons, né, aos médicos, recorrer à medicina. Eu acho que unir a fé, unir a rede de apoio, fez um desenho de alguém que passou por um deserto nessa questão do sono. Pastor, o tempo não nos permite, mas inclusive, se o senhor nos permitir, a gente vai pegar o seu caso, vai colocar com o doutor aqui, vai ter outras pessoas em casa que talvez passaram por isso. A gente só tem a agradecer a sua participação e a forma como o senhor abriu um pouquinho da sua vida aí, né, pra gente. E que bom saber que agora o senhor já está dormindo bem, pastor. Sim, Cris, se você me permite, mais um minutinho só para fazer uma consideração que eu acho importante. Se hoje eu tivesse tido esse problema, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu acredito que na primeira e segunda consultas médicas, eu teria já de imediato optado por uma segunda e terceira opinião. Porque, assim, você se submeter a um medicamento tarja preta prolongadamente, sem nenhuma alternativa de tratamento, eu acredito que isso é uma imprudência muito grande, entende? Então, eu acho que um trabalho mais com todo precisa ser feito, entende? Então, com certeza,
a ajuda médica foi fundamental, Também, se eu tivesse tido mais maturidade, mais conhecimento, a ajuda psicológica que eu fui procurar, infelizmente, não me ajudou do ponto de vista prático, mas não quer dizer que não ajude, é porque eu acho que a abordagem era uma abordagem mais longa e desnecessária para o que eu precisava. Eu apenas precisava de um apoio para ser forte, para tomar essa decisão e para passar por esse momento doloroso, tendo um apoio de alguém que me acompanhasse. Olha, está sendo difícil, mas eu estou do seu lado, entende? Então eu acho que tudo isso é importante, porque não é fácil tomar essa decisão. Tá? Eu estava lendo aí cerca de 90%, 85% das pessoas que começam a tomar esse tipo de medicamento não conseguem se libertar deles. Então eu me considero sim um vitorioso. O meu sono hoje, como qualquer pessoa, tem dias que eu não durmo. Uma preocupação a mais, aquele momento do pico da melatonina, né? De repente deu aquele soninho e eu não atendi a este sinal do meu corpo e não fui dormir, aí o sono só vai vir depois de 1h30, 2 horas. Eu já aprendi a conhecer os sinais do meu corpo. O bom, pastor, é justamente essa questão do autoconhecimento. Até, inclusive, a gente vai debater isso durante o programa. Mas, pastor, muito obrigado mesmo. Obrigado pela participação. O senhor sabe que é do nosso coração aqui. E a gente vai discutir isso aqui durante todo o programa. História fantástica aqui do pastor Fred. E já já a gente vai falar, né, sobre essa rede multidisciplinar, porque tem a questão psicológica, tem estilo de vida, tem conhecimento, tem o autoconhecimento do seu corpo. Você está com dúvida? Manda para a gente, DDD 12 983 15 0249. Temos um médico fantástico aqui, um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. Agora tirei meu roupão, estava tranquilo. Pensei que eu ia dormir aqui, gente. Doutor do sono aqui, espetacular. Mas brincadeiras à parte, você viu ali que é um problema mundial. E a ideia é trazer conhecimento. E hoje vai ter uma dinâmica, inclusive, que a gente vai avaliar a sua cama. A produção aqui, a Aninha, está falando para a gente, a nossa diretora hoje, que tem muitas perguntas. Inclusive, a gente vai criar um momento aqui na tela para a gente poder aproveitar o doutor aqui e responder o máximo possível. Então, manda a sua pergunta no 12 983 15 0249. E agora, rapidinho aqui, ó, para você ficar leve. Você fala assim, olha, eu quero ter um sono leve, mas será que você está leve? Você sabe aqui, ó, essa revista é uma revista gratuita, você não paga nada, já fica, ó, o ombro como é que fica? Muito mais leve. E essa revista tem material para você ligar a integralidade do ser. Questões físicas, ó aqui, ar puro, exercício, tomar água, tá colocando na balança? Questões psicológicas, às vezes excesso de passado, excesso de futuro, aí tem a depressão, tem a ansiedade. E como o pastor Fred colocou, também tem a questão da fé, a espiritualidade. Então é um conteúdo espetacular. Você vai fazer o quê? Vai ligar aqui para o 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Ou você pode mandar um WhatsApp e a nossa turma entrar em contato com você. Tudo é de graça, tá? O WhatsApp é o 12 98244 4449, fechou? E olha só, meu querido, hoje tem estreia aqui, é a doutora Ludmila, um momento espetacular que tem tudo a ver com o nosso programa. Pode rodar o VT. Quem já ouviu falar que quem não dorme não cresce? É mito ou verdade, vocês sabem? Hoje vamos falar do sono das crianças. Por que é importante dormir? Vocês também já devem ter escutado falar que dormir é perca de tempo. Muitas vezes falamos isso na frente dos nossos filhos e eles não sabem a importância do dormir. Quando nós dormimos, nós sedimentamos todos os nossos conhecimentos ao longo do dia. Por exemplo, quando o bebê aprende a rolar, a andar, a falar, é na fase do sono que ele sedimenta esse aprendizado. Vocês sabiam? Então, é extremamente importante o sono. O sono ele está relacionado ao desenvolvimento cerebral, motor, cognitivo, regulação dos hormônios e até com a nossa imunidade. Dormir é extremamente importante. E a gente precisa, além de quantidade, qualidade do sono. Quantas horas, mais ou menos, a gente tem que dormir? Vocês já ouviram falar que quanto a gente vai ficando mais velho, a gente vai dormindo menos. É mito ou verdade? Essa afirmação é verdade, sim. Quanto mais velho vamos ficando, até mesmo as crianças, quando as crianças do bebezinho para a fase escolar, para a adolescência, eles vão perdendo horas de sono.
Por exemplo, um recém-nascido. Em média, o recém-nascido até os 3 meses de idade pode dormir até 17 horas. Pena que quando eles dormem, a gente não consegue dormir junto. Já por volta dos 5 meses até 1 ano de idade, cai um pouquinho, para em torno de 15 horas, então, e ainda eles precisam dos cochilos ao longo do dia. Quando você vai um pouquinho da idade de 1 até 5 anos, cai de novo. Nós precisamos, em média, de 13 a 14 horas. De 6 anos até o início da adolescência, por volta aí de 10 até 12 horas. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas essa criança é muito dorminhoca, parece que precisa de 12 horas de sono para dormir. Realmente, ela precisa de 12 horas, pode precisar um pouquinho menos. A gente tem que lembrar que o sono é característica de cada um. Tem pessoas que precisam das 12 horas, das 17 horas, das 16 horas, como eu estava falando, mas tem pessoas que precisam, às vezes, de 2 horinhas a menos e não tem problema, desde que ela acorde e se sinta descansada. Os adolescentes, vamos lá para os adolescentes são um problema, né? Ainda mais na quarentena, que desregulou aí o sono de todo mundo. O adolescente, ele precisa, em média, de 10 horas de sono. Então, não vale dormir ao longo do dia e falar, eu dormi 4 horinhas à tarde, vou dormir mais 6 horas à noite, já resolveu. Não, eu falo que os ciclos do sono, eles são completos. Você precisa de em torno de 10 horas no período noturno para regular o nosso, que a gente fala de ciclo circadiano, que o nosso corpo, ele reconhece o que é dia e o que é noite. Por exemplo, a gente pode passar 10 horas, às vezes você trabalhou muito. Vamos dar um exemplo dos pais, que ficam mais fáceis. Você trabalhou muito, você vai dormir e vai dormir às 10 da noite e acaba acordando num domingo às 10 horas da manhã. Nesse período todo, você ficou sem comer nada, você só dormiu. Mas por que você não morreu de fome? Por que você não acordou no meio da noite procurando comida? Porque o seu corpo entendeu que era o período da noite, e no período noturno a gente tem que diminuir o metabolismo. Assim, se você tentasse ficar das 10 da manhã até as 10 da noite sem comer nada, tenho certeza que você iria passar mal, sentir tremor, precisando de alimento, porque o seu corpo entendeu que é dia e você precisa de energia. Então, essa é a importância do dormir, né, do descansar, porque seu corpo tem que regular o que é dia e o que é noite. Então, transferindo isso para as crianças, a criança também. No período da noite, ela, além de sedimentar tudo que ela aprendeu ao longo do dia, ela vai regular o metabolismo e ainda crescer. O nosso hormônio do crescimento, ele é produzido, né, no período noturno. Então, em resumo, vamos lá. Dormir é igual a crescer bem, metabolismo em dia, sistema imunológico, que é a nossa proteção contra as doenças, em dia. Então, dormir faz bem, dormir faz parte de uma vida saudável, assim como se alimentar bem, praticar atividade física e ter qualidade do sono. Mas vamos dizer, doutora Lúcia, eu não sei o que fazer para as crianças dormirem. Tá complicado, né? Eu sei da importância do sono, eu sei de todos os benefícios do sono para uma criança, mas meus filhos, não adianta, parece que eles, dá 10 horas da noite, eles estão ligados na tomada, tem que ter uma chavinha assim para ligar e desligar. O que eu posso fazer? Primeiro, higiene do sono, rotina. Todo dia a gente precisa ir para a cama no mesmo horário. 2 horas antes de dormir, em hipótese alguma, podemos usar telas. Telas incluem celular, incluem computador, televisão. Antes de dormir, o que a gente faz então? Lê um livro, toma um banho bem quente, toma um copo de leite, um chá quentinho, né? Tudo isso para estimular e induzir o sono. Nada de brinquedos de pisca-pisca, som, tudo agitado. Não, o nosso corpo tem que entender que ele tem que ir desacelerando. Nós temos que ir descansando. E são as dicas. Claro que insônia, dificuldade para dormir, às vezes precisa de tratamento. Mas primeiro, você checou se está fazendo uma higiene do sono correta? Pois é, né? Você checou, Cris? Olha, eu já tô aqui apavorada, porque na teoria a gente sabe que isso aí é tudo bonito, mas na prática não é o que acontece. Acho que muitas vezes tem a ver com a rotina da casa, né? Então a mãe tá fazendo uma atividade, a gente com esse sistema de home office, o marido tá trabalhando até mais tarde. Então, assim,
você tem que ter a rotina, mas as crianças elas não vão sozinhas. Não é igual a gente, deu sono, vou dormir, boa noite. Não, você tem que estar lá junto, você tem que fazer um preparo e esse é o grande desafio, né? E a distância, né, entre o ideal e o que você pode fazer. Factível, que a gente consegue fazer, nunca chega no ideal. Acho que o legal é traçar uma bissetriz do que é possível, de ordem individual, sobretudo, e somar isso às ordens ambientais que a doutora citou. Né? Acho que por aí. E a rotina é aquilo que a gente estava falando aqui, né? A rotina, a higiene do sono, como ela terminou. Começa pelas crianças, mas a gente pode estender isso para os adultos também, né? Um exemplo claro que aconteceu nesse período do Covid, que a gente sente, é que ficou meio que livre demanda a hora de acordar. Eu não preciso mais acordar tão cedo para chegar no trabalho, ou a minha aula que era 7, agora não é presencial. Então a gente perdeu algumas referências, como, por exemplo, o horário de acordar, que ajuda a gente a bagunçar, né? Então a perda da rotina, ela agora ficou bem evidente, por quê? Porque a gente não tem nem horário para dormir e muitas vezes horário para acordar. Alguns, a criançada, que com a escola fechada, ela pode fazer isso online, ela pode fazer isso depois, ela perdeu uma referência. A cronobiologia, o reloginho dela ficou um pouco bagunçado. Né? Podemos dizer então que o sono, um bom sono começa pelo momento que você acorda? Sim, começa com estabelecimento de rotina. Se você estabelecer um horário fixo, pode ser variado de 30 minutos, 40 horas que você vai dormir, e tendo um compromisso a fazer no dia seguinte, você vai acordar, você vai colocar um alarme. Se não for involuntário, o alarme vai te acordar. Agora, quando a gente perde as referências do que a gente precisa fazer, fica livre demanda e a coisa anda mal, né? Agora, doutor, eu sei que tem muita gente em casa, só para a gente fechar um ciclo rapidinho aqui, que a gente não fez, que veio o VT ali, o senhor faz uma avaliação do doutor Fred, só do pastor Fred. Porque ele traçou para a gente, na verdade, um percurso muito comum para os pacientes, né? Começa com um atendimento de um não especialista que tenta ajudá-lo de alguma forma mais breve, e mais breve pula uma etapa importante, que é o exame, e ele cita que fez depois até 3 polissonografias, então ele passou a tentar fazer o diagnóstico melhor, a eliminar aquilo que pudesse ser uma insônia secundária a algumas doenças. Daí ele procurou uma profissional, no caso a doutora Dalva, super 10, a gente conhece, especialista nisso que faz, e propôs uma intervenção a ele, que nem sempre é a mesma caixinha para todo mundo, umas vezes é terapia cognitiva, às vezes é um tratamento psicológico, e às vezes são mudanças de atitude. E aí Mas ele fez tudo. E ele salientou isso, que no percurso ele se encontrou quando ele assumiu um lado espiritual que ia ajudá-lo, mas que também praticou exercício, que percebeu que a vida dele estava mais regrada, onde ele tinha menos ansiedade, tratou a ansiedade. Então, o percurso de cada um é diferente, né? A insônia não é uma doença que a gente dá um remédio e fala, daqui a 5 dias a coisa vai estar assim. Precisa uma participação individual. Ele precisa ter algumas atitudes em relação à luz, ao uso de aparelhos, ao horário de dormir, deixar as preocupações que ele levava para a cama para resolver e criar um ritual, né? Ele precisa encontrar aquele ritual que respeite as horas de sono. E muitas vezes essa atitude demora, por mais que ele tenha percepção, que tenha tentado, eu acho que é o conjunto de fatores que o levou, né, a estar esse bem. Sucesso de começar a dormir. Agora, uma dúvida, uma questão que a gente estava conversando aqui sobre a qualidade do sono. Como que eu posso garantir que eu estou tendo um sono de boa qualidade quando a doutora coloca ali, pode ser de 7 a 9 horas, pode ser de criança, pode ser de 10 a 12 horas. Como é que eu sei que aquela quantidade de horas é suficiente para mim como indivíduo? Isso é super legal, porque a gente pensa, como é que eu vou saber se eu estou dormindo bem, se eu estou dormindo? Eu não tenho percepção do meu sono. Quando a gente dorme, a gente troca de consciência, né? Então, o que acontece é o dia seguinte. Se você tem distúrbios de humor, se você tem fadiga, sonolência excessiva durante o dia, perda de memória, dor de cabeça pela manhã, aparecem alguns sintomas que sugerem a gente isso, né? A gente avalia, na verdade, com a percepção do seu dia seguinte. E se tiver um companheiro que esteja vendo você dormir, ele também dá um monte de dica, fala, olha, você mexe muito durante o sono, você sua, você chuta, ronca, fala, parece que eu estou escutando você ranger dente. Então, existem essas pistas, são sinais evidentes, mas existe a nossa percepção. Então, essa percepção de fadiga e, sobretudo, sonolência excessiva, ficar muito sonolento, dormir no farol, dormir num ambiente, igual o pastor relatou, num ambiente que está cheio de gente, a gente, mesmo assim, encontrou um espaço de conforto e dormiu. Isso dá sinais para a gente que a nossa noite não está andando bem, né? Muito legal.
Olha, a gente tem tantas coisas para falar, tantas coisas. Eu estou aqui com a cabeça fervilhando porque tenho filhos, porque tenho marido, porque né, a gente está aí nessa situação toda que está todo mundo vivendo um período de ansiedade. Só que agora a gente precisa ir para o intervalo, mas a gente promete que depois do intervalo vai responder a sua pergunta e vai ser papum. Não saia daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, agradecidos, porque a gente sabe que são muitas perguntas e já após esse momento aqui, vai ter um momento que a sua pergunta vai tomar conta do programa, o doutor Luciano vai responder, porque agora é aquela dinâmica da higiene do sono. Nós vamos agora fazer o seguinte, vamos trazer o seu quarto aqui para o programa. Cris, como assim? Olha aqui, uma cama nesse momento. Nós teremos agora aqui uma cama com acertos e erros, às vezes até grotescos para quem tem uma qualidade do sono assim, ó, balançada ou até mesmo sem qualidade do sono. Doutor, a nossa produção aqui tentou recriar algumas situações, dividimos a cama ao meio aqui e nós temos situações positivas e negativas. Doutor, você tem como avaliar agora esse momento? Está aqui na minha mão já, ó, o verdinho para positivo, para você que está em casa, a gente vai colocar aqui um verdinho para positivo, tá? E no que for errado, a gente vai colocar o vermelhinho, o xizinho, tá bom? E o doutor Luciano, como tem essa experiência fantástica. Doutor, com um vermelho bem grande. Vermelho bem grande. Então, doutor, vou deixar até na sua mão esse vermelho. Aqui, ó. Coloca já no que está gritante aqui na nossa cama. Tá bom. Vamos lá, vamos avaliar. Na verdade, sim, esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o pior. Como assim, doutor? A luz, a fisiologia, ela interpreta o escuro e o claro para ajudar a gente a dormir. Tem outras pistas externas, a gente chama de Zeitgeber, temperatura, temperatura do corpo, na verdade, hábitos alimentares, isso tudo ajuda o nosso mecanismo biológico a dizer quando é dia e quando é noite. Quando a gente coloca uma luz artificial, a gente manda essa informação lá para o quiasma óptico, que é uma região que manda uma informação para o cérebro assim, olha, tá com luz, tá dia. Então a gente não libera um hormônio que é melatonina e a coisa começa a desandar, atrasa a liberação da melatonina. E o computador, além da luz, ele traz também essa questão da interatividade. Então tem uma coisa que está jogando luz, que já vai contra a nossa natureza, e informações que eu vou sedimentar. Talvez eu converse, talvez aquilo me estimule, talvez isso faça me buscar outra coisa. Enfim, é um mecanismo de autorregulação que não tem fim. Então esse X aí é o primeiro a sair. Já era notebook, mas agora me preocupei. Peraí, você que está em casa está perguntando se notebook não pode, luz não pode. Eu estou vendo aqui 2 abajur. E aí, doutor, mas se esse aqui não pode... Quero um outro vermelho, então, para a situação. O que pode, o que não pode? Doutor, é o seguinte, eu vou acender esse aqui, acende esse daí do ladinho. Vamos lá. Tem alguma diferença nessa luz? Eu estou vendo que aqui tem uma luzinha mais branca, aqui mais amarelada. Doutor, dá um vermelhão. Vermelhão que eu fico com verde. Vamos lá. Vamos colocar o vermelho de novo desse lado aí. Ah, esse aqui do meu lado tá errado. Isso, tá. Já te digo. Mas é tão bonita essa branquinha, doutor. Já te digo. Tá errada essa aqui. A gente falou que luz, todas elas não é bom. Sim, né? não é bom. Aí tem as piores. Luz branca, luz azul de computador, luz branca é pior do que luz amarela. E a intensidade também é interessante que seja baixa. Aqui tem um detalhe que eu gostei, me chamou a atenção. Eu vou botar um verde desse lado. Doutor, manda ver. O doutor está arrebentando hoje. O que acontece? A gente tem uma luz amarela, que é melhor do que a branca. O ideal seria a luz vermelha, mas a gente não usa isso, porque não dá para ler nada. O ideal seria vermelha. Vermelha ainda tem, agride menos esse sistema da melatonina. Se a gente pegar, por exemplo, nessa situação que você colocou, aqui eu não tenho contato direto visual. É um abajur que tampa a luz. Ele está iluminando indiretamente. Aí já não, aí já vai uma luz direta. Pelo que eu entendi, essa luz, ela está fazendo parte de um cenário de trabalho. Estou vendo ali um papel com coisas grifadas. Mas, doutor, eu tenho que lembrar isso aqui no outro dia. Eu tenho conta para pagar, doutor? Tudo isso aí tem que ser feito em um outro ambiente. A gente tem que ter como referência que a cama é um lugar para dormir. Quando a gente sai da cama e traz o consultório, o escritório, as tarefas do dia a dia para o lado dela, a gente tira esse referencial. Então, o ideal de fazer essas atividades é fora da cama. E quando você vai vir para a cama? Quando você estiver realmente com sono. O ato de ficar deitado e trazer um novo referencial, como na pandemia, as crianças fazendo atividade, muda bastante, tira muita qualidade do sono. E quando eu vejo uma conta que eu não estou conseguindo, parece que eu estou trazendo problema para a cama. É pior. A gente, como método de trabalho, às vezes um paciente que tem ansiedade, a gente pede uma atividade simples. Pega um papel, escreva o que você tem que fazer no dia seguinte. Ó, tem que levar o filho na escola, preciso pagar a conta. Escreve as atividades, amassa e joga fora.
Porque aquilo lá vai tirar essa ideia repetitiva da sua cabeça. Meus Quando a gente vê tudo embaralhado aí, me parece que está acontecendo isso. É vida, meu querido. Agora é o seguinte, doutor, eu preciso revelar um segredo aqui. Pessoal, igual o pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto aqui, meu querido. Por favor, chega essa câmera bem mais perto aqui. Você de casa tem esse problema, meu filho? Calma, eu vou revelar. Doutor Luciano, por favor, me perdoe. Vou pegar aqui debaixo do travesseiro, por favor. Cadê? Rapaz, não tiraram. Tinha um celular aí. Tiraram. Não, mas vamos supor, cadê? Alguém tem um celular para emprestar aí? Por favor, dá aqui, William, o seu. Eu fiquei com vontade Vamos voltar de tirar, a fita aqui. viu? Eu jurei que tinha um celular aqui embaixo, não tinha. Faz de conta, vamos voltar. Confesso que eu tirei. Pronto, é ao vivo, vamos lá, voltar de novo. Gente, tem uma coisa aqui debaixo. Olha como é que é o ao vivo. Olha como eu sou. Gente, tá aqui. Doutor, tem gente que coloca o celular debaixo do travesseiro ou aqui do lado. Onde é que eu guardo esse celular, Na verdade, doutor? tanto o alarme para acordar, quanto o celular, tem que ficar longe da cama. A gente compara Nem aqui do ladinho, doutor? Não. Isso, além de trazer essa sensação de que você sempre tem que fazer alguma coisa, que você poderia fazer no dia seguinte, fica meu sono. um mecanismo em alerta. Meu Deus do céu. Alguns profissionais que estão de plantão, que tenham que atender a ligação, a gente também recomenda que fique afastado da cama. O ato de estar com as coisas funcionando e que a qualquer momento você pode participar, piora a sua qualidade de sono. Agora, doutor, é o seguinte, eu estou vendo aqui, ó, essa cama dividida, estava no meio aqui porque eu baguncei, né? Eu vejo que esse lado da cama tem mais a ver comigo, uma desorganização, entendeu? Ainda bem que você de casa não sente cheiro também, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes nisso aqui, não é o problema, né, doutor? Mas eu estou vendo uma cama arrumada. Doutor, o que tem a ver? Então, assim, ó, se a cama está desarrumada é porque a mulher vai brigar comigo, não vou conseguir dormir, ou a organização em si... Não, é a perda do referencial. O que me parece que do seu lado aí, você andou vindo de tarde, mexeu no computador, às vezes você se alimentou de alguma coisa rápida na cama. Ou seja, aquele local que seria para ser utilizado à noite, que ficou prontinho pela manhã, você já teve algumas vezes lá, buscando algum conforto de posição, ou porque achava que era um lugar recluso em relação à casa, e está tratando a cama como um ambiente de fazer outras atividades. Meu Deus do céu, aqui está correto. Isso aqui está correto. Aqui, ó, prontinho aqui, ó, tá errado. Meu querido, sua mulher briga com você, se você arrumar sua caminha, vai ser bom para todo mundo. Primeiro que você vai ter, né, um momento de lazer, tranquilo em casa. E aí o que acontece? Tudo isso vai fazer você dormir melhor. Agora o seguinte, doutor, o pessoal de casa está mandando pergunta especial e a gente criou um momento agora para responder suas perguntas. Não é verdade, Patrícia? Exatamente. A gente está aqui agora perto da TV porque a gente precisa... Chega mais perto, doutor. A gente precisa saber o que o pessoal de casa está querendo saber. Agora, uma questão só assim, curiosidade. E a luz amarela do celular, que agora eles fizeram? Você vê que é melhor, é menos intenso, prejudica um pouco menos a liberação da melatonina. E existe também nos celulares as luzes vermelhas. Vermelho eu não vi, não, mas eu tinha mudado a minha a partir de 8 horas amarelo. Não dá para participar de rede social. Ou seja, não dá para fazer nada. Mas ela afeta menos ainda. Quer dizer o quê? Que todas atrapalham e essa que diminui a intensidade atrapalha menos. Uma outra questão também, eu costumo escrever. Parece que quando eu descarrego tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte, aquilo me dá um alívio, mas eu não consigo deixar longe. Então, se eu estou dormindo, eu acordei, esqueci de anotar isso, vou lá e pego e anoto. É um ritual seu. É uma ansiedade, preciso liberar. Eu botei na minha cabeça que se eu libero, eu consigo relaxar. A gente sempre indica que a pessoa faça um ritual de rebaixamento. Então, a partir de um certo horário, ela esteja menos envolvida com atividades que tenham feedback, que tem que ficar respondendo, que tem interação. E, por exemplo, no seu caso que eu vou te escrever, o recomendado é que uma vez que você escreveu, acabou. Então, se ficar com essa cômoda do lado, que fique no livro fechado. Deixe isso para o dia seguinte. Porque não vai ser durante a noite que você vai ter a possibilidade de resolver as coisas ali. Tá? Tem razão. Apesar de que tem momentos que a gente tem um sono tão superficial que parece que o olho abaixou e que aquela atividade mental continua, né? O que a gente tem que pensar é que se eu tiver atos pessoais e ambientais que favoreçam o sono, a longo prazo a nossa saúde vai ser melhor. Com certeza. Então vamos para a tela antes que as pessoas de casa pensem assim, mas e eu aqui? Pode jogar na tela, por favor. A Maricélia, de Itapevi, em São Paulo, diz: estou ao contrário. Nesta quarentena estou dormindo muito. Vou dormir às 9h30 e acordo às 9h. Dormir quase 12 horas por noite faz mal? Mal não faz, está dormindo bastante, está dormindo mais que a média da população. Em geral, 8 horas de sono é um bom período que a gente chama. O fato dela estar dormindo 12 horas, provavelmente ela
arrumou um ritual, ela deve estar vivendo com condições tranquilas, me parece que se acertou com o número de horas, precisa ver se efetivamente dá esse número, mas de 8 a 12 horas já é um número que a gente acha como raridade hoje em dia. Se a qualidade do sono dela também está boa, aquilo que a gente tinha falado no outro bloco. O principal no dia seguinte, se ela não tem sintomas de fadiga, sonolência, dor de cabeça, aí é um indica que ela está dormindo bem. Né? Certo. Vamos lá, então, minha mãe tem muita dificuldade para dormir à noite, ela dorme 1 hora ou 2 por noite. O que pode fazer? A Jéssica Rodrigues de Arapongas, no Paraná. Legal, Jéssica. A primeira coisa é ajudar a sua mãe com as medidas ambientais. A gente hoje falou bastante com a cama, com essa coisa da luminosidade. E também tem as medidas de ordem pessoal. Eu acho que é importantíssimo estabelecer uma rotina para sua mãe de exercícios. Quando ela acordar, pegar a luz do sol, submeter a exercício físico, fazer disso algo positivo na vida dela, pode ajudá-la. Como me parece pouco tempo, pode ser que ela durma de tão mal qualidade que ela não tenha a percepção do sono. Então, sei lá, pode ser que ela durme 4, 5 horas, mas a percepção que ela tem é que dormiu 1. Normalmente é isso que acontece. É isso que eu falei um tempo atrás. Quando ela fecha o olho, a atividade mental dela é tão importante que ela considera que nesse período ela está acordada, enquanto na verdade ela pode estar fazendo um sono superficial. Ok. A Suzana Caetano de São Paulo fala assim, quando a pessoa vai dormir com sono e acorda com sono, acho que essa questão da qualidade, né? Parece que dormir nunca satisfaz. O que pode fazer? Isso é importante procurar um médico. Na verdade, o que ela tem? Ela tem uma queixa de sonolência excessiva durante o dia. Mesmo ela dormindo um tempo suficiente, que ela julga, ela acorda com algumas situações que ela se depara com fadiga e sonolência. Algumas doenças não têm a ver com o sono, elas são secundárias, a insônia é secundária. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença da tireoide, um hipotireoidismo, mesmo que ela durma um tempo suficiente, ela vai reclamar durante o dia que está sonolenta, que está com fadiga. Então a gente tem que lembrar que a insônia pode ser apenas um sinal de uma segunda doença. Então tem que investigar ela, precisa ver se ela não tem doenças reumatológicas, fazer uma avaliação. De repente mudar um pouco a rotina, ver se consegue salientar, como eu posso dizer, consegue, fugiu a palavra. Se ela melhorar... Consegue melhorar um resultado, consegue... Nossa Senhora, que acontece? Coisa, hein? Na verdade, ela não está se queixando que está dormindo pouco, ela está se queixando que, mesmo dormindo muito, ela acorda e acha que está devendo. E se ela conseguir, né? Se ela conseguir primeiro arrumar isso aí, fez de tudo e agora não, investigar, né? Investigar, porque o exercício, a luz essa questão solar. no jovem, essa questão de estar fadigado, pode ser consequência de uma outra doença. Tá, Tanto entendi. como transtornos psiquiátricos, da ordem de humor, como Entendi. depressão, ansiedade, ou da ordem de doenças orgânicas, reumatológicas. Síndrome da fadiga crônica, fibromialgia. Tá? Tá, então vamos para mais uma. Prometo que esse eu não vou engasgar, não. Não consigo dormir sem remédios, socorro, quero muito me libertar desses remédios. Edna de Sorocaba. Legal, a gente ouviu o pastor Fred falar da trajetória dele, uma trajetória que envolveu 12 anos. Para a gente se libertar desses remédios, a gente primeiro precisa saber qual foi o uso desse remédio, né? Esse remédio efetivamente tratava a insônia ou tratava um quadro de transtorno de humor? Muitas vezes a gente tem um quadro de transtorno de humor, ansiedade, que fica subtratado e passa tempo tendo insônia e a gente leva a questão da insônia para o médico e não a da ansiedade. Então, quando a pessoa toma remédio há muito tempo, é hora de sentar com o paciente, rever como ele se organizou na vida, o que ele já fez. Será que a Edna já buscou ajuda, fez um exame do sono para saber se tem alguma doença orgânica que faz ela dormir mal, e aí ela desenvolveu uma insônia crônica? Então, assim, para se libertar dos outras remédios... disciplinas, né? Multidisciplinar, né? Pode ser a hora do psicólogo, pode ser a hora do exercício físico, pode ser a hora de uma terapia. Pode ser simples recomendações de ordem pessoal, estabelecer rotina, mas o que ela precisa buscar ajuda. A gente sabe que na medicina do sono, é isso que você falou, um grupo multidisciplinar. Às vezes o tratamento, a pessoa vai buscar um tratamento cirúrgico, isso acontece muito, você vai lá, estabelece uma plaquinha odontológica, a pessoa para de roncar. É o suficiente, Então,
é muito interativo e é importante que ela busque a ajuda de um profissional da área. Certo. Vamos lá, mais uma. Edilene Ribeiro, de Belém, no Pará. Sofro muito com insônia e por conta de uma depressão piorou muito, só consigo dormir com medicamentos. E aí eu vou fazer um paralelo para saber, se eu tomo um medicamento, eu vou tomar para o resto da vida? Não. Na medicina, algumas doenças fazem que você toma remédio para o resto da vida, porque há alguma disfunção química de uma glândula, de um órgão. A insônia, a gente precisa estabelecer se ela é de origem primária, se a gente tem um fator, uma origem genética que determinou a insônia, ou se ela é secundária a alguma doença. No caso de ela ser secundária a alguma doença, tem que tratar a doença de base. Vamos pegar um exemplo. Eu estou com uma febre e vou ao médico, ele me dá dipirona. Nesse caso, eu estou tratando a febre. Agora, se ele descobrisse a causa da infecção e tratasse a infecção, essa dipirona não tinha sentido, né? Naquele momento ela ajudou, mas ao longo prazo ela não vai ter sentido. É mais ou menos isso. A gente precisa descobrir qual é a causa da sua insônia. Se ela tiver uma doença de base e secundariamente te origina a insônia, precisamos tratar a doença de base. Se confunde muito nos quadros psiquiátricos. O que é transtorno de humor, o que é ansiedade e se eu estou com insônia por causa disso ou vice-versa. Existe um padrão da insônia. Quando a gente pega um paciente com depressão, ele dorme rápido. Ele vai buscar e você tira a conversa com ele, ele dorme rápido. Só que ele acorda muito cedo. Então ele dorme às 22 horas, quando dá ali 1h30, 2, ele está acordado. E o ansioso, como que é o padrão de sono do ansioso? Ele tem um sono mais fragmentado. Ele dorme, ele demora um pouco para dormir e depois fica acordando picadinho a noite inteira. E tem outro padrão de um despertar mais precoce também. Então estabelecer como é o sono desse indivíduo pode o ajudar a escolher a forma de tratamento e quem sabe não vai ser para a vida toda. E como você falou aqui o tempo todo, é o indivíduo, né? É o indivíduo. Cada pessoa tem um diferencial. Tem mais uma, vai dar tempo, vamos para o intervalo. A nossa diretora está pedindo para a gente ir para o intervalo e a gente volta rapidinho. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Olha, esse assunto do sono está espetacular. Você está mandando participação e tal. Mas, Cris, eu estava ouvindo ali o pastor Fred falar no início que teve que mudar um monte de coisa, mas aqui em casa está difícil. Pandemia agora, Cris. E a conversa que teve aqui em casa é que o amor acabou. Aí eu não consigo dormir. Só penso nele, só penso na família se desmontando e tal. E agora, será que... Calma, outra questão. Cris, eu virei professor agora. Eu estou em aula online. Aqui agora é o seguinte, é notebook, é home office, é só tela que tem na minha frente. Até o meu micro-ondas é touch. Gente, é luz para tudo que é lado. Antigamente era só vagalume à noite. Agora não, gente. É tudo que é touch, é tudo que tem que apertar e tal. Como é que eu faço para organizar a criançada aqui? Porque às vezes eu não aguento mais, Cris. Eu tenho que dar o celular para ele para poder respirar, para poder trabalhar. Outra questão, emoções venenosas. Como é que você está lidando com essa questão? Porque, olha, se você avaliar a questão pandêmica, aflorou muita coisa, acelerou os processos. E o que acontece? Ansiedade, o que vai ser, como eu vou sair, como é que vai ficar o meu trabalho e tal. Parece que eu estou desenhando a sua casa, porque está acontecendo em tudo que é lugar. E a gente tem uma revista especial aqui para você. Foca, olha que revista linda que leva o nome do programa. Lembrando, apesar de ser linda, bem diagramada, profissionais especiais que escreveram esses temas aqui, ela é de graça. Aqui na TV Novo Tempo você não paga nada, nem a revista e nem a postagem. Aqui nós temos temas. O amor acabou, tem até aqui sexo super bonder. Como é que está a atividade sexual? Como é que está a questão do exercício? Como é que está a questão do diálogo? A criação dos filhos? Essa revista vai ajudar você. Então, para você pedir, você liga 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você manda um WhatsApp para o 12 9 8244 4449. Olha, meus queridos, conhecimento para você gerir sua casa, para talvez você lidar com as emoções venenosas e buscar um bom profissional de terapia. A ideia é conhecimento. Se você não conhece, você vai ter preconceito, como muito tempo teve aqui um psicólogo que só tratava louco, que não sei o quê. Agora, graças a Deus, a questão midiática, todo mundo vendo, a plataforma do ser que é lidar com a boa saúde, exercício. Exercício é coisa de academia, de jovem. Você está vendo que a maioria das doenças é alimentação, exercício e estilo de vida. Mais um presente para você ficar feliz, ficar leve, para você ficar com a família em dia, que esse negócio especial aqui, gente. Aqui em casa a gente resolve, a gente está em casa. Vamos voltar para a nossa conversa, Patrícia? Sim, como a gente está lidando com vários fatores. E parece que essas perguntas que estão na TV,
uma pessoa que está representando, mas representa uma multidão de pessoas que vivem o mesmo conceito. E a gente está vendo que o sono é a base do dia, por exemplo, né? O que a gente faz à noite, quando a gente dorme, revela muito na questão da mulher, na questão toda de TPM, a questão toda do estresse. E na pandemia, imagina a dificuldade de dormir, né? Com certeza, e com os filhos. E essa rotina desregrada? Já entendi que eu preciso, né, começar de manhã, colocar a rotina, mas eu não faço nada disso. Mas eu estou lutando, pelo menos eu tenho acordado mais cedo e tenho feito exercício físico, e isso o senhor estava falando no intervalo, né, doutor? Que é uma das coisas mais maravilhosas para boa qualidade do sono. Eu tenho o pequeno Thomas em casa também, a gente tem que passar boas memórias para ele, né? Então, quando a gente faz exercício, a gente desliga as telas, cria uma rotina, a gente cria hábitos saudáveis. Vem da alimentação, da relação com as pessoas. E o exercício, a gente tem ele como medicamento. Eu sempre falo para os pacientes, a gente tem essa cultura de passar para ele que existem medidas antes da gente iniciar com uma terapêutica. E uma delas é isso que a gente abordou de uma maneira lúdica, são pequenas mudanças ambientais, mas o principal é a mudança do indivíduo. E o exercício traz muita saúde. Em alguns quadros de insônia, um exercício agudo, um exercício feito num sedentário, pode aumentar o tempo de sono em até 1 hora. Então, é importante manter uma atividade hormonal, que é fazer exercício, ao longo da vida. A gente libera o GH, o hormônio do crescimento, não só na época que a gente é criança, adolescência, a gente libera a vida toda. E o mecanismo propulsor para isso é o exercício. As mulheres têm uma liberação durante o dia, durante a noite, e os homens, sobretudo à noite. Então, é importante ressaltar que, com a pandemia, aumentou muito o consumo do álcool, por exemplo. O álcool é um inimigo do sono. O álcool dá uma certa percepção que a gente dorme mais fácil, mas dorme de péssima qualidade. Quando a gente usa álcool, a gente perde o que tem de melhor, que é a qualidade nossa do sono, o sono REM, o sono profundo. Então, acho que passar essas coisas para os nossos filhos, as nossas mudanças de ambiente, traz muita saúde, né? Agora, doutor, um horário limite, né? Porque a gente sabe que, às vezes, fazer exercício muito perto de dormir também pode ser um problema. O senhor falou que o homem, né, tem essa questão, liberação do GH, a questão toda, mas existe um horário limite para fazer exercício? Sim, até às 21 horas. Na verdade, a gente tem um reloginho biológico que controla quando a gente dorme. A luz ajuda, mas não é só a luz. Se eu estivesse num quarto escuro, num cenário desse totalmente sem janela, 1 hora eu iria dormir. E isso tem a ver com a curva de temperatura de cada um. Essa curva é uma curva endógena, não dá para medir com um termômetro comum, porque o termômetro comum já pega suor, já pega alterações já que são respostas, mas existe um termostato lá dentro, no hipotálamo. E ali tem uma curva de temperatura. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta essa curva de temperatura, que ela demora algumas horas para baixar. Então, o horário ideal de fazer exercício é até as 21 horas. Lembrando que é sempre bom fazer em todas as idades, né? É muito importante, inclusive em idades que a gente perde qualidade do sono, que é a senilidade. Entendi. Então vamos às perguntas. Tem mais gente falando, conseguimos um tempo a mais aí para a gente ouvir você de casa. Pode pôr na tela. Tá chegando aí, Juliana. E aí, Juliana da Bahia, terra da alegria. Tá dormindo bem, Juju? Vamos lá. Olha aí, ela é minha companheira de fibromialgia. Sou portadora de fibromialgia e tenho muita dificuldade com o sono. Tenho períodos de dormir muito e períodos de não dormir nada. Sei muito bem como é que é isso, são as crises, né? Daí vem a falta de concentração, o mau humor é horrível. Como faço para dormir melhor? Será que é possível? Só para você ter noção... Sem contar a dor, né? A dor é ela complicada. Ela não mencionou a dor como um dos fatores que impedem de dormir. Eu já fiquei no último nível da fibromialgia, tive que usar morfina, não conseguia passar dor. Eu já passei 5 dias, em 5 dias eu dormi 10 minutos. Nossa. Foi a minha alta de crise, porque eu não tinha esse autoconhecimento do que era a fibromialgia, né? Só que também, doutor, tinha uma vida desregrada em todos os conceitos, né? Uma vida acelerada, tomava 1,5 litro de cafeína para você, o café, a má alimentação, não fazia exercício. E o que acontece? Um descontrole financeiro, tudo vai embolando. E aí chegou no ápice que eu descobri que tinha fibromialgia. Até a descoberta da doença é muito difícil, né? Sem dúvida. Doenças reumatológicas, Juliana, como a fibromialgia, o que elas fazem com o sono? Eles fazem a qualidade ser péssima. Não é só que eu estou dormindo menos. O que você dorme não vale a pena. Quando a gente tem essas doenças, aumenta o sono superficial. É o estágio 1 e o estágio 2. Então, a gente tem menos relaxamento muscular, a gente acorda menos restaurado.
Então, de fato, o tempo total de sono é importante, mas a qualidade é mais ainda. E assim, a medida número 1 é restabelecer um estilo de vida mais saudável. E o exercício vai ser o seu grande remédio. Você vai procurar o reumatologista que vai te ajudar com a dor crônica, porque dor por si só destrói a qualidade de sono. Porém, você vai ter que ter medidas de ordem pessoal que vão partir de você, e uma delas é o exercício. E com certeza. Eu vou dar uma dica para você, Juju. Ó, você tem que tirar muitas coisas, mas você procura um bom profissional, né? Fui tirando glúten, fui tirando lactose, esses alimentos que são inflamatórios, que você vive um quadro inflamatório. Aí você tem que melhorar o ambiente de trabalho, a questão do estresse, porque tem muito a ver também, são doenças às vezes ligadas a questões psicossomáticas. Então faça uma avaliação geral, exercício físico, a rede de apoio vai ajudar muito você e com o tempo você vai ver que o doutor falou aqui, exercício, melatonina, às vezes tem que suplementar e tal. Doutor, um exemplo. Eu vou aproveitar essa pergunta aqui. Muito se fala do exercício que a gente produz melatonina, né? E a ausência de luz. O exercício ele libera hormônios. Hormônios. O hormônio principal que induz ao sono, que é a melatonina, tem mais a ver com a ausência de luz. A ausência de luz, ok. E tem gente que suplementa. É saudável ou tem que procurar a linha natural mesmo? É legal a pergunta. Nesse momento a gente está nessa fase de estudo. Parece que a melatonina vai ajudar os pacientes com mais de 60 anos. Parece que essa suplementação vai ser muito interessante nesse público de mais de 60 anos. Trabalhadores de turno, que estão com o turno totalmente desregulado, pessoas que trabalham em avião, que têm um jet lag, pessoas que têm déficit visual, os deficientes visuais, que têm uma vivência sem luz, todos esses são beneficiados. O uso da melatonina já individualizado para pacientes fora desse quadro precisa ter uma acurácia maior com a consulta, mas o que a resposta parece que é muito bom para o idoso, parece que vai ajudar todo mundo. Mas está em fase, né, de testes, tudo. Muito bom. Vamos a algumas perguntas a mais? A Andréia, de Uberlândia, Minas Gerais, fala assim: às vezes passo noites e noites acordada, durmo muito tarde, o meu sono é pouco, fico conectada na internet um pouco também, para ver se o sono chega, então acho que tenho insônia. Ela precisa mudar esse hábito aí, assim, para ontem. Na verdade, você vai precisar criar esse ritual. Estimulantes você vai tirar da sua vida. Então, cafeína, guaraná, chá preto, chimarrão, tudo que te estimular. Depois, na cama, como a gente ficou o programa todo falando sobre isso, evitar as telas, evitar a luz e criar um hábito bom, um hábito de leitura. De preferência que tenha uma duração pequena também, que não seja uma coisa tão estimulante. Então, vai precisar de uma mudança pessoal grande na sua vida para vencer essa dificuldade. Não é fácil, né? Mas de passinho em passinho a gente consegue, né? Vai dar certo, vai dar certo. E o interessante é que um hábito vai mudando o outro, né? Então, se você faz exercício, hoje você já não vai comer besteira. Vou comer o doce para quê? Se eu passei 40 minutos lá no elíptico. Menos álcool. Vai consumir. Eu vou beber mais água. Então, um hábito, ele acaba ajudando no outro, né? Muito bem, vamos mais participações aqui. Eu demorei 5 anos para fazer uma reforma total, nos 7 anos e tal, aí foram-se 34 quilos, estilo de vida agora. Nem lembro daquela fase, você vai ver, hein, Juju? Você vai melhorar. E a gente lembra de você, tá mandando pergunta? Vamos aproveitar o doutor hoje, o doutor nunca recebeu tanta pergunta agora na tela. Agora é a Sirlene, que vem da Bahia, terra da alegria. O meu sono é muito estável, viu, doutor? Qualquer barulho, por menor que seja, me desperta. Pode ser qualquer hora da noite. Se existir algum barulho, já acordo. Por que isso acontece? Eu mesmo, doutor, uma vez na minha casa, para você ter noção, eu morava com meu pai, era pequeno, devia ter uns 12 anos. Caiu o muro da casa do vizinho em cima do meu quarto, eu não acordei. Eu comigo deitou, dormiu só amanhã. Eu, se tiver barulho constante, eu não durmo. Não começa Vai me dando uma irritação, eu levanto e vou fazer outra coisa, não dá. Os relatos dos pacientes são que o mais difícil é iniciar o sono. O que eu entendi é que ela acorda várias vezes com qualquer barulho. Me parece que ela está tendo um sono um pouco superficial. E aí, às vezes, é um barulho da própria natureza, cai algum inseto, ou um barulho pequeno, o marido levanta para ir ao banheiro e pisar no chão acorda ela. Me parece que ela está num estado de alerta. Existem alguns momentos que a gente passa na vida por um sono mais superficial. Um deles, por exemplo, é quando nasce o filho. A gente fica meio com um olho lá e um olho aqui, nunca qualquer mais barulhinho, o sono é o mesmo. Porque a gente vive nesse estado de alerta. É mais comum na mulher isso aí. É importante também preservar ela. Ela
tem que começar a fazer algumas medidas para isolar esse barulho, práticas na casa dela. Uma janela, eu sei que é difícil, uma janela anti-ruído, mas é uma solução interessante. Se dentro do quarto dela ela não tiver rinite alérgica, ela conseguir colocar almofadas ou tapetes, alguma coisa que absorva o som, vai ajudá-la. E depois que ela fizer tudo isso, se ela continuar ainda assim tendo essa queixa, é interessante investigar se esse sono é superficial por outros motivos. Ranger dente, por exemplo, deixa um sono superficial. Então, esse despertar fragmentado dela pode ter outras causas, né? Tem que investigar. Esse sono REM aí, para alcançar, eu fico até... Como é que é o nome do som? REM. É REM? Isso mesmo. É, né? É o sono profundo mesmo que você consegue. Não, sim, né? Que foi muito... É muito americanizado. Foi REM. Não, não é. play, A gente fala sono REM mesmo. REM. É quase que um sono REM. Pensa no REM, coloca um E, sono REM, né? Teve um nome mais interessante. No passado ele era chamado de paradoxal. O que é esse paradoxal? É porque é a fase mais profunda do sono. Mas se é a fase mais profunda, na nossa cabeça a gente imagina que o cara está totalmente apagado. Desacordado. Só que é a hora da atividade mental mais forte. É a hora que os neurônios, as atividades psíquicas são enormes. Então é paradoxal por quê? Porque a hora que ele deveria estar mais profundo, os pensamentos estão mais aguçados. E aí era chamado de paradoxal. E depois descobriu-se que há um movimento de olhos através de um eletrodo, e esse movimento de olhos que ficou o nome do estágio de sono. Mas eu acho bem interessante, porque a gente chama de sono 1, 2 e 3, e essa parte do sono a gente põe um nome diferente. Concordo com você. Podia ser o sono 4. Né? Bem legal. Vamos ver mais uma participação? O que você está falando aí em casa pra gente? A Elísia, eu não consigo ler de onde ela é. De Campinas, São Paulo. Aqui em casa dormimos cedo e nos sentimos muito bem. Às 8 vamos todos para a cama, sem celular e fatores externos. Sou sua fã, hein? Isso? Sou sua fã. Ela É de bater palma. Não, gente. Aqui Eu tenho uma amiga que é assim, ela, quando a primeira filha dela nasceu, ela começou a partir das 7, 7h30 da noite, se eu não me engano. Ela começou a apagar as luzes, todo mundo começou a falar baixo. Mas assim, de manhã, quando as crianças dormiam, quando eram bebezinhos e tinha aquele sono da tarde, o soninho, né, meio de manhã, meio tarde, ela falava normal. Porque ela queria que eles entendessem que a hora de dormir era aquela da noite e do dia a rotina da casa ia permanecer a mesma. Ela está de parabéns, porque eu vi que ela é de Campinas, uma cidade super acelerada. A gente encontra esse padrão de sono em algumas cidades. Se a gente for no interior, no interiorzão lá do Pantanal, a gente encontra esse padrão legal de sono ainda com bastante saúde. O que acontece é que os grandes centros começaram a ficar muito agitados, muitas pessoas morando, trabalhando em serviços de turno. Então dá certa percepção para a nossa sociedade que a gente está perdendo tempo em dormir cedo. Se eu posso ir ao shopping, se eu posso fazer uma compra. Ele fala isso. E é uma falsa impressão, porque nós estamos trocando saúde por um tempo. E o que ela faz é uma raridade. Então, assim, parabéns, a gente também gosta de ouvir coisa boa na medicina. Isso aí seria um bom exemplo para muita gente, é saúde. Tem um estudo antigo, se chama Estudo de Framingham, que ele avalia risco cardiovascular. Esse estudo é muito antigo. E aí pegaram quem sobreviveu nesse estudo muitos anos depois e perguntaram a eles, né? O que fez você sobreviver? Porque a gente já viu que todo mundo aí morreu do estudo, só estão vocês vivos, né? E a resposta mais coincidente dos que sobreviveram foi que eles conseguem dormir a noite inteira sem acordar. Então, assim, 1/3 da vida é o sono. Essa turma que respeitou o sono sobreviveu nesse estudo observacional cardiológico, mostrando que talvez o fato de dormir cedo e dormir bastante vai salvá-la de muitas doenças, muitas consultas, muitos remédios. Tá de parabéns. Tem imunidade, né? A pediatra fala. A gente tem uma frota, que são as natural killers, as células natural killers, interferon 1, interleucinas. Toda essa frota está à nossa disposição. Quando a gente dorme menos, elas não estão à disposição, elas são atrasadas. Então, tem muitas infecções virais que têm a ver com pouco sono. E nessa época da pandemia, a gente tem que frisar que talvez o maior remédio, além de ficar em casa, seja dormir. Não adianta ficar em casa a noite inteira, fazendo outras atividades. É importante manter aí de 8 a 12, 8 a 10 horas de sono seria o ideal. Se conseguir 8, está de parabéns. Agora, doutor, em casa, quem ficou acordado agora ganhou a oportunidade de dormir certinho, o programa foi espetacular. Mas, Patrícia, tudo que é bom
Acaba, né? Doutor Luciano, muito obrigada. Feliz, eu adoro vir aqui. Olha, foi uma aula, né? Foi uma aula, temos mais perguntas. E quem não conseguiu, será que tem alguma maneira de te encontrar, te fazer algumas perguntas? Eu sempre falo que hoje procurar medicina na internet é um risco. A gente descobre só as coisas ruins. Mas existem coisas legais. A gente pode pesquisar no site do próprio Instituto do Sono. Eles lançaram agora recentemente um podcast que dá orientações. Eu acho assim, buscar às vezes a medicina não é porque está doente, é porque você quer saúde. Então uma oportunidade sempre legal é buscar o profissional habilitado para melhorar 1/3 da vida, né? Estamos falando de 8 horas por dia, deve dar a mesma conta no fim da vida. Então é muito legal. Tem o meu site também, que vocês podem ver, legal. E buscar as informações positivas. A gente só fica pensando em coisas negativas, em doenças. Busca por saúde, eu acho que é uma busca mais legal. Muito bom. Bem. Doutor Luciano, muito obrigado. E agora, sempre no finalzinho do nosso programa, a gente tem uma dica especial vindo da Bíblia para você dormir ainda melhor. Pastor Alceu, muito boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, doutor, Patrícia. Eu quero dizer para você que Deus, na sua palavra, Ele não brinca com a condição orgânica. Quando você olha para a palavra de Deus, sabe o que você encontra? Você encontra um Deus que é preocupado com a sua saúde. E Ele deixou nas Escrituras, na Bíblia, leis de saúde para que você pudesse viver bem e descansar bem. Agora, se você está cansado, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que se aproxima. Quando eu tenho dificuldade para dormir, eu repito algumas palavras que aprendi com um psicólogo. Ele diz assim: Alceu, com dificuldades para dormir, fale assim: Deus me ama, Deus me protege, Ele me guarda e Ele me ampara. Quando eu começo a falar essas coisas assim à noite, quando estou demorando para dormir, logo pego no sono. Por quê? Deus me ama, Deus me guarda, Ele me perdoou e Ele está perto de mim. Ao estar perto de mim, eu olho para a palavra de Deus e lembro da história de Arthur Salzberg. Ele era o editor do New York Times no período da Segunda Guerra Mundial e ele tinha dificuldades para dormir por causa da guerra. A palavra de Deus diz assim, que quando você estiver com dificuldade para dormir, logo clame a Deus, pegue no sono. Arthur estava com muita insônia. E sabe o que ele falou e descobriu? É um dia por vez, um dia de cada vez. Por quê? Porque Deus deu para você uma lâmpada para os seus pés, que é a palavra, e não uma bola de cristal para o futuro. E aqui na palavra de Deus, é exatamente isso que Davi escreveu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bom. Espero que você aí de casa possa ter essa luz, né? Essa que te deixa acordada, essa que te deixa acesa para coisas muito melhores. E agora a gente termina o programa falando sobre o que a gente vai ter amanhã. Amanhã a Carol está de volta com tudo, com a animação dela, com o borogodó dela. E o tema de amanhã vai ser sobre diferença entre idades, diferença de casamento. Tem um casal aqui que vai participar do programa que tem 13 anos de idade entre eles. Será que isso dá certo? Será que é melhor? Olha, eu não sei não, eu sempre gostei de ter pessoas mais velhas perto de mim. Acho que pelo fato de eu ter uma irmã mais velha, eu sempre estava 4 anos na frente. Inclusive, meu marido é 4 anos mais velho que eu. Eu sou 11 anos mais velho que a minha esposa. Tem gente que fala, Cris, você assaltou o berço. Eu disse, não, foi ela que quis. Ela que me procurou. Será que isso é válido? Né? A terapia amanhã vai ser. Vou ter que ligar para ela no programa, mas você está dando tudo certo. Vamos fazer essa terapia dar certo, né, Cris? Vamos iniciar a terapia aqui, né? Tudo certo. Pedir para ela participar. E a gente tem agora, na sequência do nosso programa, a gente tem o Entre Família, a gente tem o Vida e Saúde com a Teru. Teru, o que a gente tem no programa de hoje? Fala pra gente.
Olá, Patrícia. Olá, Cris. Olha, o Vida e Saúde hoje está super legal, porque a gente tem sentido com essa pandemia, com esse isolamento que muitos de nós ainda estamos fazendo, às vezes está um pouco mais difícil manter a rotina de hábitos saudáveis. E hoje o programa vai falar de como hábitos simples do dia a dia podem manter ou deixar o nosso estilo de vida mais ativo. Tem especialista aqui para falar sobre esse assunto. Hoje também é dia de Acerte o Passo, então a gente vai colocar o nosso esqueleto para se mexer. É muito gostoso quando a gente tem aqui nas terças-feiras o Acerte o Passo. E ainda a receita de hoje está deliciosa. Esse estrogonofe de berinjela que você está vendo aí, delicioso, levinho. Eu não experimentei essa receita ainda, mas eu já comi algumas outras vezes, outras versões, e eu amei. Agora, vocês sabem que aqui no Vida e Saúde as receitas costumam ser fantásticas, muito embora a gente fuja daquele estigma de que comida saudável é ruim. Berinjela gostosa. Amo, gente, amo. Ainda bem que eu moro pertinho do Vida e Saúde e sempre experimento aqui. Berinjela, eu tenho minhas dúvidas. Vocês podem passar aqui para dar uma provadinha, viu, Piscadinha. Patrícia? Tá bom, então. Tá bom, Muito abraço. obrigada, Teru. Até tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau. E agora? Muito bem, Acabou, Patrícia. Amanhã, né? inclusive, eu quero avaliar a nossa diferença de idade. Como você é bem mais velha do que eu, amanhã eu quero ver por que a gente está tão bem, né? Eu não, é a Carol. Não, mas é você... a Carol. mas Não, vo- eu não. Você, a Carol, você é mais nova do que eu? Eu sou bem novinha, né? Será? Sou bem novinha, né? Mostra o RG. Tem que mostrar o RG Mostra o aqui ou RG. não? Mostra. Agora. Ela é minha diretora. Tchau, tchau. Tô despedido amanhã.